Vamos falar um pouquinho sobre essência hoje? Hoje a gente vai começar com um papo com meu excelentíssimo marido. E a gente quer trazer para vocês um papo sobre essência, sobre vida, sobre relacionamento. Um papo profundo. Quer sentar aqui com a gente? Vem participar. Vai ser bem boa essa conversa. Não é mesmo, meu amor? Espero que sim, né? Será sim. Esse foi um dos melhores convites que eu recebi no ano. Então, tô bem animado. Bom, tem metade do ano ainda, né? Então, o melhor até agora. Pra mim já é o melhor. E aí? Vamos falar? Hum. Eu preparei algumas coisas pra gente conversar, pra gente puxar. Mas Ah, a ideia é que a gente fale sobre a gente, mas de um ponto de vista mapeando tudo que a gente viveu e vive até hoje, tudo que a gente construiu. será um prazer, meu amor. Para começar, eu vou puxar uma primeira pauta que é a gente acabou de comemorar 15 anos juntos, Sim. então são 15 anos construindo tudo isso que a gente tem. É, mas quem era o Anthony antes desses últimos 15 anos que a gente está junto? Uau. Vamos lá. Eu acho que você me coloca num ponto até de reflexão pra mim mesmo, né? Mas sendo pragmático, ah, eu diria que antes eu era um garoto sonhador, Com 17 anos, né, vida? sim, com 17 anos, que queria fazer tudo ao mesmo tempo, com muita intensidade, querendo eh, atingir objetivos na minha vida, ah, mas de uma forma talvez mais intuitiva. Eu acho que hoje, com tudo que eu já passei, essa forma intuitiva, ela ainda é presente, mas ela já foi substituída por uma certa bagagem. E a gente foi aprendendo em todo esse tempo, foi construindo, foi observando, Foi evoluindo. eu fui evoluindo. Mas eu acho que um ponto, nem todo mundo, aliás, quem é mais próximo da gente, né, conhece um pouco mais, mas a gente se conheceu, para que todo mundo saiba também, eu tinha 18 e o Anthony tinha 17, né? Eu sou um ano mais velha que ele. Quando a gente se conheceu no Dia dos Namorados, Uhum. em 2010, e a gente tinha saído, a gente não se conhecia, né? A gente saiu para uma balada, a gente se conheceu dentro de uma balada. Então, nesse momento, Anthony, com 17 anos, qual era a sua visão de relacionamento? O que que você. Com 17 anos, a gente ainda é muito jovem para Aham. entender e estruturar sobre isso, Ah, obrigado, Mel. Hum. mas qual era a sua visão de. Quais eram os seus valores naquele momento? A sua visão de família, a sua visão de relacionamento? Quem era você antes, você como indivíduo, antes do nosso Tá. relacionamento? Eu sempre tive uma visão de família muito clara para mim, né? Mesmo com meus, sinceramente, com meus 12, 14, 16, 17 ou 18 anos, para mim sempre foi muito claro o que eu queria para minha vida. E sempre foi consolidar uma família, eu sempre fui uma pessoa muito casa, muito de abraçar as pessoas. Eu tive sempre um exemplo incrível dentro de casa que foram meus pais. Então, a referência para mim era aquela. Eu nunca fui a pessoa de sair muito pra balada, de aproveitar shows e fazer um monte de coisa. Eu nunca fui esse cara. Naquele período dos 17 anos, foi uma janela curta até para mim, né? Porque os meus pais sempre foram bem, não vou dizer rígidos, mas eu acho que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que eles foram conservadores de etapas. Né? A minha mãe sempre disse para mim que existiam momentos para tudo.
O meu pai sempre me direcionou para que eu fizesse aquilo que eu estava, aquilo que me cabia dentro daquele meu momento de vida. Então, eu estava estudando, eu lembro que aos 17 eu fazia curso de espanhol, eu fazia curso profissionalizante, enfim, fazia um monte, e não aprendi espanhol até hoje. Fiz aula de francês, também não aprendi francês até hoje. Mas eu sempre fui muito direcionado a isso. As coisas que chegavam para mim, que eram novidades, sempre foram novidades direcionadas a conhecimento. Então, eu lembro muito que dos meus 12 até os meus 15 anos, a minha mãe, ela ouvia música clássica, assim, constantemente dentro de casa. Eu conversava disso com ela, ela me dava gibis e eu conversava sobre não só a história do gibi, mas o porquê que chegaram naquele ponto. Eu via muitas revistas de arquitetura e construção, eu acho que também tem a base, por isso que eu faço o que eu faço hoje. Então, esse era o Anthony daquela época. Naquele momento que eu tava lá na balada, eu fui comemorar o aniversário de uma amiga em comum nossa, que foi a Raquel. Eu não lembro agora se foi o aniversário dela ou se foi Não, acho que não foi aniversário, não. Mas eu lembro que a gente estava lá por ela, né? Que tem esse ponto também, né? A gente foi pro mesmo lugar, porque tinha essa amiga em comum, a Raquel era minha amiga do trabalho, a gente combinou de sair, a gente foi para esse lugar e vocês eram amigos De infância. de infância. Só que chegando nessa balada, não tava ninguém junto. Então, eu Aham. encontrei ela e a gente ficou ali e tal, e vocês não tinham se falado enquanto a gente tava junto, né? Então, quando a gente se conheceu, a gente não percebeu que tinha uma amiga em comum, a gente só percebeu na hora que a gente tava indo embora. Que Uhum. era que eu tinha falado, a gente tá indo embora. Eu disse, eu também. Na hora que a gente saiu, viu que tava todo mundo junto do mesmo grupo. Fomos todos juntos É, e nós não exato. se largamos até hoje. Mas eu acho. Exato. Mas esse era você, então. Anthony até os Sim, 17, sim. estrutura. Era um cara que sabia o que queria para futuro de vida, mas estava vivendo aquele momento, né? Uhum. Então eu comecei a trabalhar e aí fui trabalhando, fui colocando objetivos a médio e longo prazo e fui indo, fui tocando a vida. Então eu não tinha pretensão naquele momento de Tamires vai ser a mulher da minha vida, eu vou casar com ela e eu vou ter vários filhos. Mas eu sabia que isso aconteceria comigo, assim, como se fosse o sol nascendo no outro dia. Para mim isso sempre foi muito claro. Foi o que eu sempre quis. E hoje? E hoje eu tô vivendo o que eu sempre quis. De uma forma muito melhor ainda. Então, esse era o Anthony, Sim. até os 17 anos. Eu acho que pra gente ir conectando, a ideia é que a gente conte essa história desse ponto de vista individual, esses caminhos Nuances. individuais e essa conexão que acontece, né, a Uhum. partir de quando a gente se conhece. Então, só para contextualizar também, você tendo essa estrutura até os 17, a minha estrutura antes de conhecer você, eu já tinha 18, né, então vou contextualizar para que todo mundo entenda também. Pegou o novinho. Eu tinha 18, então, quando a gente se conheceu. Nesse momento, eu sou mineira, então... Eu sou mineira, mas sempre vivi metade da minha família aqui, metade da família lá. Então, era férias aqui, enfim, era sempre dividido. Mas aos 16 eu vim mesmo para São Paulo, porque eu queria terminar de estudar, queria fazer a faculdade, trabalhar. Então, eu sempre tive muito foco profissional na minha vida. Tanto que antes disso, né, antes desses 18, eu lembro que na escola, propriamente dita, eu tinha era um momento que tinha muitas amigas, muitas pessoas tendo filhos, começando a engravidar no segundo ano do colégio, né? Começando a engravidar e tal, e namorando. E eu vi algumas meninas se perdendo nesse caminho de, quando encontrava alguém, ela perdia aquela força que ela tinha para fazer as coisas para ela mesma. E eu lembro que mesmo novinha, eu começava a pensar sobre isso e a raciocinar muito, do tipo, eu não quero conhecer alguém.
Eu não quero que apareça alguém na minha Eu vida. lembro disso. Eu quero manter o meu foco. O meu foco é esse. Eu não quero sair desse caminho. Então, Lembro assim, muito eu disso. nunca tive... Eu acho que esses são 2 pontos realmente diferentes nesse sentido. Porque eu nunca idealizei relacionamento. Eu nunca idealizei. E aí também vai muito por estrutura, né? Mais uma vez, você tem uma estrutura familiar que seus pais são casados há muitos anos e tal. Eu tenho uma estrutura familiar totalmente diferente. Então, essa questão de relacionamento nunca foi essa visão de família mesmo, né? Mas eu acho que isso fez a total diferença para que a gente chegasse hoje, onde nós estamos. Porque por mais que a gente viveu muitos anos junto, e quando eu falo que eu lembro disso, é porque você foi muito resistente em ter um relacionamento, em estar juntos, e você foi fechada por anos. Por anos. Sim, você tava ali, você tava junto, mas você tava esperando o momento de pular fora. Sempre foi assim, sim. Sempre foi assim. Você sempre teve o pé atrás e sempre olhou de rabo de olho, falou assim: ah, eu vou. Você sempre foi mineira, né? Desconfiada, né? E, e eu, ao mesmo tempo, nunca forcei um relacionamento, porque para mim nunca foi o que eu tive como referência. É, eu acredito que a nossa memória, por mais que esteja dentro do nosso cérebro, eu acho que o, o fresco, né? Você lembrar, você tem uma certa idade. E do que eu vi e o que eu tive de exemplo, nunca foi um pai e mãe casados. Sempre foram dois indivíduos felizes e amigos. E eu idealizei muito isso pra mim. Tipo assim, eu nunca vi o meu. Tipo, o casamento pra mim nunca foi, olha, o casamento, vestido de noiva e não sei o quê. Isso nunca existiu pra mim. Acho que só depois de uma certa maturidade. O meu pai sempre falou muito que a minha mãe era a companheira dele. E a minha mãe sempre foi a companheira dele. Então eu idealizava inconscientemente, hoje eu sei disso, uma parceria. E foi o que, por osmose, eu repliquei com você. Então, no Uhum, começo do nosso relacionamento, a gente começou a fazer as coisas juntos. A gente foi tendo ali a nossa cumplicidade. sim, As ideias foram batendo, os objetivos foram se alinhando e a gente só foi, né? sim. Então, eu, 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 eu sei hoje que o que fez com que a gente não se afastasse também foi o fato de eu não ter forçado algo com você. Porque eu tenho certeza que se eu fosse, não, vamos ficar junto, vamos namorar, vamos casar, não sei o quê, eu tenho Mas certeza acho que que. isso aconteceu automaticamente. Mas o jogo virou, não é mesmo? Mas Porque eu isso... lembro que você falava pra mim, nunca me pediu namoro. A gente viajava 5 anos e eu, nunca me pediu namoro, nunca não Ah, sei o que lá. porra, 5 anos só. Que- Essa é você. 5 não, foram 3, tá? Sim, 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 Foram sim. 3. Bom, mas, então, entendendo, acho que esse primeiro ponto, né? Que é esse ponto de partida. Quem éramos antes da gente se conhecer e a gente era muito novo, né? Apesar de, naquela época, eu não me achava muito nova. Eu acho que a maturidade me fazia ver as coisas de uma outra forma. Hoje eu olho pra trás, eu olho adolescente de 17 anos e falo, gente, você tá muito novo. E eu falo, cara, eu tinha 17 e, ó, a vida tava batendo, ninguém tava preocupado se eu tinha 16 ou 15 anos. Então, hoje eu vejo que a gente realmente era muito, muito mais jovem. E a gente era essas De duas idade. estruturas. Idade, é. Então, a gente tinha essas duas estruturas. Então, você nessa visão muito mais consolidada sobre isso, e eu numa visão muito mais consolidada é, é, Sobre o que você não queria. sobre o que eu não queria. Exatamente. Mas, a gente se encontrou, né? Sim. Chegou nesse momento, uma incoerência de encontrar um Total. relacionamento dentro de balada. E a gente nunca foi Nunca fomos essa essas pessoa, né, pessoas. de estar sempre nesses lugares, mas a gente se encontrou lá. Eu nem podia, né? As pessoas estão se perguntando, como assim? Mas Ah, é que tudo você se sempre explica. pareceu. Olha o seu Mas tamanho, tá amor. bom. Você sempre pareceu ser mais velho. E a gente se encontrou.
E aí a gente vai para esse segundo ponto, que é o que você acha que fez a gente se reconhecer um no outro? O que chamou a atenção? Qual foi esse início de vínculo que a gente teve? Maturidade. Tá. Eu acho que isso fez toda a diferença pra nós. Eu acho que isso porque quando você fala a gente era muito novo, tal, tal. Primeira coisa, eu acho que idade não tem a ver com maturidade. Concordo. E eu com 17 anos, eu já falava de ter uma família com filhos e para mim formação era uma questão de tempo, então eu sempre olhei a longo prazo. Eu sempre olhei a 30 anos. Ferrou, né? Que é uma coisa que a gente falava muito, era tipo, quando eu tiver com 30 anos, a minha vida estará assim. E aí chegaram os 30 anos. Muito bem, estamos Mas olha que aqui. engraçado, com 16, eu acho que quando eu tinha 17, eu lembro que teve um período que eu morei com meu padrinho. Eu lembro que eu tinha sentado e escrito uma carta para mim mesma, pro meu eu do futuro de 30 anos, como se eu estivesse nesses 30 anos e o que eu estaria fazendo naquele momento. Maturidade. Sim, só que eu lembro que tudo que eu coloquei foi profissional. Tipo, eu estou na minha sala, sou diretora, não sei o quê, tal, 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 tal. E eu tinha 17 olhando para os 30 dessa forma. Então, isso que eu falo, que esse nosso encontro Tá. foi muito esse equilíbrio. Então, talvez. Tá, vamos lá. Eu vou reformular. Eu acho que eu colocaria que a maturidade poderia ser uma ferramenta Uhum, para que você pudesse sentar e escrever a carta para os 30. sim. Talvez para mim a maturidade também fosse uma ferramenta para que eu desenvolvesse o caminho para chegar ao meu objetivo. Então, eu colocaria junto da maturidade, talvez o autoconhecimento, talvez o saber o que eu quero da minha vida, né? E não necessariamente que foi, né? Mas eu acho que eu nunca fiquei à deriva. E você não é essa pessoa também. Eu acho que tá aí um ponto que a gente se reconheceu no outro. Nunca. A É, gente sempre a gente foi. sempre soube o que que é. Sim. Tem um. Tem uma termologia que eu uso com meu pai, especificamente. Só com ele. Que é pessoas pontas de lança. A ponta de lança é. É aquela pessoa que você sempre vai buscar. Você sempre vai querer pegar. Você tem um problema, você liga para ela. Você precisa de ajuda, você fala com ela. Você é sempre bom para resolver tudo, né? Mas a lança é uma coisa gigantesca. Então, não é uma coisa que você leva no shopping. Então, você acaba se destacando pelo que você no sentido de ser agressivo, de ter objetivo. E eu associo isso muito ao pragmatismo que eu me considero. Você mesmo fala que eu sou muito prático. Então, temos um problema. Legal. Quais são as 3 formas que a gente tem para resolver esse Uhum. problema? E isso também veio de dentro de casa. Eu sempre fui muito. Beleza, eu vou fazer isso? Então vamos lá, vamos fazer. Tá tudo bem. Eu nunca. Sim, É impossível. Você pega e faz. E você também sempre foi isso. E que eu sim. acho que tem total vínculo a não ser uma pessoa à deriva, de o que eu vou fazer da minha vida hoje? Ah, será que vai dar certo esse relacionamento? Uhum. Será que eu quero? O que Eu que eu acho, vou eu acho que é um comer? bom ponto, porque assim, eu acho que o fato da gente ter sempre o foco, por mais que você tivesse muito mais essa visão de relacionamento, você também sempre teve muito uma visão de futuro, de trabalho, de saber o que quer fazer e etc. Então, eu acho que isso é uma coisa realmente que a gente se reconhece e que se complementa no que a gente foi criando a partir disso, né? Porque a gente nunca se tornou essa bolha do relacionamento. O relacionamento sempre foi uma parte da nossa vida. Então e que eu Exato. acho que a gente se tornou parceiro. Eu sabia o que eu queria, você sabia o que você queria, a gente tá de mãos dadas e indo cada um trilhando o seu caminho, porque a gente queria chegar lá na frente muito foda. Sim. Esse era o objetivo. Mas a Fala a gente. palavra de novo.
Ah, eu sei, mas sou eu. É uma licença poética. Tá bom. É, Então, a gente teve. Eu acho que isso ajudou muito da gente se reconhecer nesse sentido. E se tornar esses parceiros, né? Que olhando. A gente construiu o nosso individual, mas de mãos dadas. Para que aquilo Total. ali fosse acontecendo. E eu acho que isso realmente fortaleceu e onde a gente foi criando esse vínculo. Com certeza. Eu endosso, eu acho que esse foi um estigma positivo de toda a nossa vida. Na aventura que a gente teve agora, a gente refrescou um pouco disso, né? Sim. Porque quando um se exauria, o outro tomava frente e resolvia mais um pouco. Quando o outro se esgotava, o outro tomava frente e resolvia. E eu acho que um dos pontos positivos que me fazem te admirar, que me faz te admirar, é isso. Eu não tenho uma esposa, bonequinha, tananã, tananã, ali do lado, que eu preciso tratar no leite de coco. Você é uma mulher forte que você precisa, que você faz o que precisa ser feito. E você sempre foi assim a vida inteira. O que fez você se tornar essa pessoa antes de mim, eu não sei, mas eu já te encontrei assim.